Muito bem, meus amigos, professor Adiel aqui, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. E hoje eu pretendo responder uma das perguntas que fizeram-me no Instagram sobre um tema bem interessante porque é muito doutrinário e essa doutrina a gente não encontra em todos os livros, né? Então, inclusive, não era nem um tema que eu costumo utilizar na minha sala de aula, não é assim que eu classifico as coisas, eu acho até mais complicado um pouco de entender, porém é que o aluno que me fez essa pergunta está submetendo-se a concursos públicos que a banca tem um histórico de cobrar esse conceito. Esse conceito que eu me refiro é o conceito da retirada dos atos administrativos, né? Então, aqui, por exemplo, você está vendo aí, é o livro do Celso Antônio Bandeira de Mello, onde ele está tratando sobre hipóteses de extinção, né? Então, ele vai trazer aqui o cumprimento dos efeitos do ato administrativo, né? O desaparecimento do sujeito, e ele vai tratar sobre o conceito de retirada do ato administrativo, né? Muito bem. Sobre isso, ele vai trazer um conceito rápido aqui. Em outro momento do livro, ele explica o que seria essa tal retirada dos atos administrativos, mas aqui ele vai listar, e é o que mais interessa para a gente. Então, as hipóteses de retirada, né? Aliás, melhor falando, né? O conceito de retirada. Então, ele vai dizer, ó, retirada é que sucede quando o poder público emite um ato concreto. Vocês lembram, né? Ato concreto vai ter aí um decreto, ah, uma resolução, uma instrução normativa, um ato administrativo específico que vai ter um efeito extintivo relativo a um ato anterior. Então vamos para a prática, que eu penso que na prática a gente consegue compreender melhor esse conceito, tá? Bom, se você gosta desse assunto, está interessado nesse assunto, por favor dê um like aí, o professor Adiel aqui está abrindo o livro de um grande doutrinador para a gente conversar sobre, né, para você ter base, para você ter segurança no que está estudando, então por favor dê um like e se inscreva no canal. Então vamos lá, retirada, né? A primeira parte é a revogação, né? E aí ele vai trazer aqui conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade é um binômio muito conhecido para revogação. Por quê? Porque são critérios políticos, vamos dizer assim, né? Alguns chamam dessa forma e eu gosto disso porque revela de fato que há um poder envolvido, né? Então quando eles fazem esse tipo de situação, e aqui utilizando esse termo a retirada, a revogação é um ato que é interessante para ele como gestor, né? Vai ser mais conveniente para ele, ou seja, naquele momento, a oportunidade adequada e mais interessante. Então a gente nunca tem como julgar isso objetivamente, é muito subjetivo de cada gestor público, por isso que gosto da expressão de alguns autores chamarem isso de uma decisão política. Sei que alguns não gosta dessa expressão, mas eu gosto. Fica mais claro para a gente, né? Então, quando há uma revogação é porque aquelas razões na mente do gestor que fizeram aquilo ser interessante já não são mais tão interessantes assim. Então, a gente entende que esse ato deve ser revogado, né? E ele dá um exemplo: retirada de permissão para estabelecimento de banca de jornais em dada esquina, sob o fundamento de que perturba a circulação de pedestres no local que requer maior desafogo. Então, um momento no passado, essa banca de jornal foi interessante, foi conveniente, foi oportuno de estar por ali e agora não é mais. Então ele vai revogar. Então perceba que é um ato concreto que estabelece aquela banca de jornal, não autorizando, pode sim criar bancas de jornais em geral, não. Aquela banca de jornal específica foi autorizada no momento e depois essa permissão foi retirada por conveniência e oportunidade da administração, tá? Muito bem. Segunda hipótese de retirada, né, que ele vai falar, ó, retirada porque o ato fora praticado em desconformidade com a ordem jurídica. E a invalidação. Opa, vamos voltar aqui. E aí ele dá um exemplo, né? Retirada de autorização para porte de arma porque contra a lei fora deferida a menor de idade. Então você tem basicamente
anulação, né, de um ato administrativo, porque foi contra a ordem jurídica de algum modo, então por isso que deve ser retirado esse ato administrativo. No caso aqui, porte de arma concedido a um menor de idade. Depois a gente vai ter o Instituto da Cassação. Vamos ler o que o nosso autor fala, né? Retirada porque o destinatário do ato descumpriu condições que deveriam permanecer atendidas a fim de poder continuar desfrutando da situação jurídica. É a cassação. Então vamos ver a cassação, né? Então, retirada de licença para funcionamento do hotel por haver se convertido em casa de tolerância. Muito bom exemplo, né? Vou até mandar para alguns grupos aqui do Zap esse exemplo. Casa de tolerância é bordel, né? Casa de massagem, enfim. Então, tem uma licença para um hotel e o hotel virou um bordel, né? O nome parece, mas é a mesma coisa. Então, já que ele não preenche mais os requisitos para desfrutar daquele ato específico, vai ser cassado, né? Então, existem os requisitos, existem a eventual cassação. Daí, um ponto importante, que eu dei aula recentemente sobre isso, sobre os poderes da administração pública, e eu defendo que o poder vinculado é um poder, porque ele tem dois requisitos muito importantes, né? Tem uma prerrogativa da administração de verificar e controlar os requisitos para aquele ato vinculado, e tem também ele tem essa prerrogativa, e tem também a pessoa que é competente para isso, né? E aqui está um exemplo, né? Imagina, se esse ato aqui, a depender da legislação local, isso foi um ato vinculado, a partir do momento que a pessoa deixa de preencher esse ato, né, ele automaticamente vai ter vai haver a cassação, né, aquela concessão daquele ato administrativo de um modo geral. Então, parece mesmo ser um poder administrativo, né, uma grande prova, né? Vamos ver a próxima. Bom, retirada porque sobreveio norma jurídica que tornou inadmissível a situação dantes permitida pelo direito e outorgada pelo ato precedente. É a caducidade, né? Expressão essa que, embora igual, nada tem a ver com a caducidade das concessões de serviço público. Isso é muito importante, porque, para mim, só existia mais a caducidade do serviço público. Eu não utilizo a caducidade nesse sentido que está aqui, né? Porém, se cai no seu concurso, né, vai fazer o quê? Você tem que aprender. E para mim é bom também, como professor, compreender isso, né? Então, veio uma norma jurídica que tornou aquela situação inadmissível, tá? E ele vai dar o exemplo: retirada de permissão para explorar parque de diversões em local que, em face de nova lei de zoneamento, tornou-se incompatível com aquele tipo de uso. Então, existem as leis de zoneamento, entre elas você pode ter o plano diretor, né? O plano diretor vai dar as zonas de uma cidade, a zona rural começa aqui e termina ali. E aí, de um determinado momento, você vai ter situações, condições, proibições do que pode ser feito e o que não pode ser feito naquele local. Então, se tornou incompatível, nesse exemplo aqui, o parque de diversões, tá? Procura essa, peraí, volta. Muito bem. Ou seja, era permitido. Isso acontece bastante em direito ambiental mesmo, porque às vezes você tem uma indústria que funcionava numa determinada área, aí foi descoberto que naquela área era uma terra tradicionalmente ocupada por índios, ou um determinado animal não está conseguindo mais se reproduzir. Então estava tudo certo antes, mas agora não dá mais para admitir essa situação. Então, excelente exemplo aí da caducidade aí, né? Esse exemplo de retirada, né? Mas é bem esquisito mesmo esse termo assim. Mas enfim, doutrina é doutrina, vida que segue, né? Bom, retirada porque foi emitido ato com fundamento em competência diversa da que gerou o ato anterior, mas cujos efeitos são contrapostos ao daquele, a contraposição ou derrubada. Lembre-se o exemplo de Stasinopoulos,
da exoneração de um funcionário que aniquila os efeitos do ato de nomeação. Então, houve um ato contraditório ao ato anterior. Então, se você tem, por exemplo, uma exoneração de um funcionário, automaticamente alguns atos serão contrapostos, né? Haverá uma contraposição desses atos. Por exemplo, vamos supor que um indivíduo recebeu dentro da administração pública, passou por um PAD e foi exonerado. Uma vez que ele foi exonerado, se ele, por exemplo, fazia parte da comissão de licitação do órgão, aquele ato que nomeou ele como membro da comissão de licitação, a partir desse momento vai ser haverá uma retirada desse ato administrativo por contraposição. Então vai ter um ato que o nomeou, também vai ter a contraposição desse ato que o nomeou e tudo mais que possa acontecer. Então esse é o critério, né? Muito bem, renúncia consiste, aí já é outro caso, né? A renúncia aqui, só porque eu falei, vou terminar, mas já não é mais retirada, né? Renúncia consiste na extinção dos efeitos do ato ante a rejeição pelo beneficiário de uma situação jurídica favorável de que desfrutava em consequência daquele ato, né? A renúncia de um cargo de secretário do Estado. Então, basicamente, uma vez que ele renunciou àquele cargo, né? Os efeitos do ato administrativo que dariam a ele a possibilidade de gerar, de agir, enfim, com aquelas competências específicas, foi-se junto com a sua renúncia. Então perceba que essas são as divisões, né? A retirada é um gênero, e aí delas, recapitulando, a gente vai ter a revogação, né? Conveniência e oportunidade, anulação, porque está fora da ordem jurídica. Você vai ter a cassação, né? Porque ele não cumpriu os requisitos, né? Ele descumpriu os requisitos que fizeram a ter direito a determinado ato. Você vai ter a caducidade, tá? Porque sobreveio, né, aí um ato que torna inadmissível aquele objeto. Bom, depois você vai ter a contraposição, porque houve, por fim, um ato que foi contraditório, né, faz com que todos os anteriores sejam contraditórios àquele, embora não haja uma anulação direta, mas haja uma contradição, né, ou, como o autor chama aqui, essa contraposição ou derrubada. Faz sentido. Então, esses daí são as listas daquilo que se chama de retirada do ato administrativo, tá? Mais uma vez, eu entendo assim que exista essa doutrina, interessante você estudar a nível teórico, caso você esteja fazendo alguma pesquisa específica do ponto de vista científico, queira falar sobre uma dessas hipóteses específicas, né? Destacar essa hipótese para estudar, ou simplesmente você queira decorar isso para fazer a nível de concursos públicos, né? Então, você pode, minha recomendação aí, né? Hoje em dia, modernamente, a gente tem as nossas inteligências artificiais. O que você faz? Você pega esses exemplos, né, esses textos que eu trouxe daí, tira os prints, coloca lá e começa a comparar, né, trazendo aí para você tantos quantos exemplos forem, até que você compreenda com profundidade essas diferenças, né? E obviamente agora com esse vídeo você tem uma base forte, né? Um doutrinador de respeito para que você possa estudar e eventualmente, se a banca tiver errado, aí você vai poder mostrar para eles que você está na verdade baseado em um grande autor, né? Aí o Celso Antônio Bandeira de Mello. Esse aqui é o livro que nos trouxe até esse vídeo para que você tenha uma base, né, firme, uma base forte para que você possa estudar e eventualmente até questionar se houver algum tipo de confusão entre esses conceitos, né, o que é muito natural em concursos públicos. Tá bom? Tudo de bom, Deus abençoe e
se inscreva no canal e abaixo peço que você coloque uma sugestão para um novo vídeo, uma nova aula, para que a gente possa trazer aqui para você. Um grande abraço.